Olá pessoal, Pastor Adriano Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos, novamente um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal e também os temas que tenho tratado aqui. Tenho deixado claro os meus objetivos com cada coisa que falo aqui, que é visar, a busca por uma igreja fiel que Jesus virá buscar, que esteja edificada, bem fundamentada no evangelho que ele anunciou, no evangelho que ele pregou, daquilo que foi narrado pela sua própria boca, o evangelho personificado. E essa busca por uma fé perfeita que está na face dele, muito bem revelada a nós, e os meus objetivos sempre estarão voltados para a edificação disso dentro do teu coração e da tua vida. Espero em Cristo que tenha colaborado para isso acontecer em você. Ore por nós, ore pelo nosso ministério, peço ao Senhor Jesus pelas nossas vidas, porque nós não somos profissionais, falo por mim, não sou profissional, por mais que esteja na condição de teólogo e pastor. A nossa vocação, os nossos propósitos, aquilo que a gente vem desenvolvendo a nível de ministério, visa amar o Senhor Jesus acima de tudo e um amor que seja rico e progresso com almas. Amém? Espero, meu bom Jesus, que a gente esteja te ajudando, tá? Só quero fazer um convite especial antes de falar do tema de hoje, que todas as quintas-feiras e domingo nós temos culto transmitido pela internet ali na nossa sede. Quinta-feira, 8 da noite e aos domingos, 7 da noite, horário de Brasília. Essa transmissão será feita pelos nossos canais, se você não conhece ainda, horadaverdade.com, e ali dentro do nosso site estão ali as inscrições de quais são esses canais, principalmente o YouTube, onde a gente vem transmitindo e muita gente vem participando conosco lá dos cultos ao vivo, ok? Convite especial de toda a Igreja Cenáculo Fé, que estará muito feliz se nós soubermos que você é fruto aqui do canal e está lá conosco para participar desse culto e daquilo que Jesus vem tratando com essa igreja, tá bom? Um abraço apertado em todos. Pastor Daniel, eu vou hoje sugestionar um tema, lembrando que você também pode fazer isso aí nos comentários. O tema hoje é o Papa Francisco, que por esses dias e mês foi também tema na boca de muitos evangélicos, simplesmente daqueles que são especuladores, por ter marcado um evento mundial interreligioso lá em Roma, dia 14 de maio, e decorrente a esse anunciamento do Papa Francisco, foi colocado na internet a suspeita de que nesse dia ele nomearia um líder mundial religioso, oficializaria isso, e o indicado desse líder seria Emmanuel Macron. Eu vou falar sobre isso hoje, tá? Os meus propósitos com você aqui nesse tema, como alguns que eu já falei sobre isso, nós trabalhamos aqui o caráter empírico, tá? A visão literal da revelação, o caráter transitório, desses anunciamentos, como também progressista, no sentido de que precisamos entender e compreender as coisas dentro da história para chegarem até o objeto final da perfeição disso, tá? Do que diz respeito à ordem mundial, anticristo, besta, marca da besta, seja como for. Todos eles têm um caráter empírico, todos eles têm um caráter transitório, todos eles têm um caráter progressista, biblicamente falando, porque as expressões pregam isso. E eu venho defendendo isso constantemente, tá? E os meus objetivos mais específicos com o que vai ser dito hoje aqui é combater o que a gente vai hoje apontar, o pessimismo especulativo no meio evangélico, dessa modalidade que é o apocalipsismo contemporâneo, que infelizmente vem se afundando, tá? E fazendo gerar, fracasso por causa de falsos anunciamentos. Se baseia em teorias e não em fatos, em enigmas, em cálculos matemáticos, e não foi diferente nesse mês e mês passado com a questão do Emmanuel Macron. Parece que tem uma ala aí, uma minoria que quer insistir de que esse cara venha a ser um anticristo mesmo e agora já não é mais um anticristo. Segundo alguns aí, fizeram o cálculo correto, agora ele é a segunda besta. Então ninguém mais sabe o que esse cara vai ser. Eu sei que Emmanuel Macron é uma besta literal, mas em compensação ele é aquilo que a Escritura diz. Aí é que está a questão. Bom, eu vou começar fazendo um apelo para vocês tomarem cuidado com esses anunciamentos que são feitos pela internet. A internet é algo interessante, veloz,
ainda democrático em alguns termos, mas tomem muito cuidado, principalmente no que diz respeito à teologia, no que diz respeito a assuntos escatológicos, que tem uma manada de moleque trabalhando essa questão. Trabalhando de maneira irresponsável, sem vínculo, né? De pregação, de evangelismo, né? De ministração e acolhimento eclesiástico. É gente que se coloca ali dentro de um túnel para ficar sugestionando a você um monte de coisa, um monte de salada que no fim não chega em lugar nenhum. Fizeram isso com o presidente dos Estados Unidos, não sei se vocês vão lembrar, né? O presidente dos Estados Unidos, Obama foi indicado anticristo muitas vezes. E de lá para cá isso é repetitivo, isso é uma coisa constante e muda de nome, etc. Tome muito cuidado com isso. Eu vou começar aqui. O evento mundial interreligioso para uma educação religiosa mundial, marcado por esse Papa aí, dia 14 de maio de 2020, isso realmente vai acontecer porque ele fez um vídeo para anunciar, tá? O compromisso dele é juntar líderes para este fim, um pacto global de educação religiosa, que foi o que eu entendi, ok? Não foi falado e nem anunciado que nesse dia vai ser feita a nomeação de um líder mundial religioso, que no caso seria a segunda besta nas profecias. Não há nada concreto, não há nenhum fato, mas foi dito isso por evangélicos aí, por youtubers aí, tá? Eu fui olhar e eu não vi nada do Papa sendo dito assim, de que nesse dia ele vai apresentar alguém que ninguém conhece. Bom, a indicação dos evangélicos de que Emmanuel Macron seja ou seria a segunda besta ou líder mundial religioso, se você for investigar, os mesmos que dizem que ele é a segunda besta falaram também que ele era um anticristo. Então eu quero me focar aqui nessa questão, né, dessas informações que decorrem na internet, para tratar biblicamente quais seriam as importâncias para a gente fazer filtro, né, de tudo isso que a gente escuta, a importância maior para nós agora como cristãos no que diz respeito às escrituras e às profecias. Bom, primeiro detalhe, quando a gente entra na esfera dessa ideologia de unificação religiosa, a gente busca uma raiz histórica disso, tá? E aí entra uma palavra ecumenismo, que modernizando isso virou diálogo interreligioso, tá? Mas a raiz mais forte dessa expressão que comunica as atividades interreligiosas é a palavra ecumenismo. Alguns dizem que ecumenismo e diálogo interreligioso não tem nada a ver e é tudo a mesma coisa, tá? É tudo a mesma coisa. É tão igual quanto marxismo, socialismo, comunismo e nazismo. É tudo a mesma porcaria, leva para o mesmo lado. Um monte de imbecis. Ok? Mas vamos lá. A palavra-chave e raiz desse movimento é ecumenismo. E nós vamos lá, historicamente, buscar, dentro dessa raiz, o ponto de partida desse idealismo de introduzir a filosofia religiosa no mundo. Então foi construído um conselho mundial disso, a CMI, tá? Tendo como idealizador a Igreja Católica Apostólica Romana, ok? E esse ponto de partida de fazer uma instituição capaz de introduzir a filosofia religiosa no mundo, ou o diálogo interreligioso no mundo, esse ponto de partida foi lá em Amsterdã, em 1948, que eu falei alguns vídeos atrás, quando citei aquele festival ecumênico envolvendo cantores evangélicos. Ali eu tratei mais profundo ainda isso que eu estou falando aqui, tá? Então a Igreja Católica é, sim, a responsável, tá, por introduzir um movimento interreligioso no mundo. Ela está por detrás de todo esse financiamento, de toda essa organização, etc, etc, etc. Bom, o movimento ecumênico na América Latina, que é o berço desse idealismo, tá?
tem como partido o Congresso lá em Panamá, falei isso para vocês aí, que foi feito, inclusive, um pacto chamado Pacto de Lausanne, aonde eles tornavam a América Latina um campo de experiência, tá? Inclusive o Brasil, de formar bases institucionais disso, lideranças nacionais disso, cooperação de prática continental e entre eles um comitê mundial que é chamado Comitê Mundial das Igrejas Evangélicas, onde há uma lista extensa e grande de igrejas evangélicas que você conhece. Entre elas a metodista, a presbiteriana, batista, as mais tradicionais que você possa imaginar estão lá, fazendo parte, obviamente, meio que segmentado, mas estão fazendo parte, tá? E eu não vou entrar nesse mérito agora porque não é um objetivo com você aqui. Bom, paro aqui, nessa questão. O que importa para nós agora? Entendermos a visão progressista, a visão transitória desse acontecimento, anticristo e segunda besta, certo? Então, essa preocupação de querer exatamente entender e compreender qual o caminho levará a uma ordem mundial, qual o caminho que levará, né, a sociedade a estar subjugada por isso, por uma ordem mundial política, religiosa e até econômica, a melhor forma como nós temos que fazer é identificar quem são esses colaboradores. Então eu estou trabalhando com você aqui esse aspecto. E o preocupante para nós agora não é saber quem é o anticristo, nem saber quem é a segunda besta. É saber aqueles que estão introduzidos no movimento religioso, e principalmente no movimento evangélico, que me assusta, tá? Que estão introduzidos lá e infiltrados lá como agentes disso, que eu falei alguns vídeos atrás, representando um braço institucional formado de conselheiros intelectuais que visam inversão no comportamento e na postura das igrejas em relação às escrituras. Tá? Porque isso foi tratado no Pacto de Lausanne. A dedicação de aplicar esforços para uma radicalização dessas mudanças. De como a igreja evangélica na América Latina, principalmente aqui nesse país, julgava os artigos e as medidas da fé. E eu coloquei no vídeo lá atrás 9 medidas radicais que eles definiram como meta a ser atingida por esses braços institucionais que eu denunciei lá atrás, alguns deles, queriam se infiltrar no meio evangélico para contaminar a igreja, para perverter a igreja e fazer o que está acontecendo com ela hoje. Por quê? Porque eu estou falando para vocês aqui agora de um plano bem elaborado lá em 1948, que agora, nos nossos dias, está dando certo, pô. Então isso poderia ter sido evitado lá atrás, mas não foi. E agora também não dá mais para reverter, porque a maioria das igrejas não fundamentam pelas escrituras nada daquilo que falam, nada daquilo que pensam, nada daquilo que ordenam, nada daquilo que ensinam. É uma coisa perversa. Tanto que é verdade que agora, recentemente mesmo, eu denunciei, com essas informações que eu estou dando aqui, um evento ecumênico aqui nesse país, de mais de 12 eventos, envolvendo cantores católicos e cantores evangélicos. Tá? Eu não vou aqui falar novamente o que eu venho falando e repetir novamente para vocês o nome das igrejas, de evangélicos, cantores, etc. Porque você é uma pessoa que pode até ir à procura e busca, porque isso é público. É público. Agora, a preocupação maior aqui é essa. Não é saber se o Macron é o anticristo, se ele é a segunda besta. Não é identificar o personagem, o objeto final desse acontecimento ordem mundial. Mas aqueles que são apoiadores e subordinados desse processo, porque o caminho da destruição está sendo representado por eles.
está sendo representado e, inclusive, são movimentos que, no campo da teologia e no que diz respeito ao movimento evangélico, violentam os parâmetros da fé. É uma coisa absurda que, se eu fosse ler com você aqui de novo essas novas medidas radicais que eu falei lá atrás no vídeo, eu tenho certeza que você ia parar para pensar e falar, realmente, a gente tem que parar e fazer alguma coisa por isso. Inibir, coagir, tentar impedir que mais igrejas e lideranças e intelectuais desse tipo surjam. Porque essa estrutura escrota da teologia liberal, tá? Essa visão contemporânea de abordagem religiosa no momento evangélico, que está empurrando a igreja para lá, para os braços daquele que vai liderar o mundo e para os braços daquele que vai assessorá-lo no que diz respeito à religião, que é a segunda besta. E como Paulo já dizia lá em 2 Tessalonicenses, isso não acontece, anticristo e segunda besta, sem antes a corrupção e a apostasia da igreja, caramba, ele fala lá. Então não adianta você ficar fazendo matemática de nome, porque até então Nero também tinha o mesmo enigma de suas palavras ou insígnias de nome sendo transliteradas e traduzidas, também se transformava em alguma coisa parecida. Fizeram isso há tanto tempo. E qual é a conclusão que a gente chega? Todas essas figuras que passaram dentro da história, elas fazem progredir anticristo, elas fazem acelerar, né, o processo disso. É transitório, é progressista, mas se é ele ou aquele lá, eu não sei. O que eu sei é que existe evidências, fatos concretos se cumprindo. Agora eu falo dentro da igreja, como o João já dizia, o anticristo está dentro da igreja, que aceleram isso. Porque a hora que o anticristo chegar, a hora que a segunda besta for nomeada e apresentada, filho, nem coisa na internet mais você vai publicar sobre isso. Nem poder mais chamar o Macron de anticristo você vai poder mais. A gente vai desaparecer da internet. Você tem que entender isso daí. Então de que vale eu apontar o dedo e falar, é ele, olha, é aquele lá. Como vem se repetindo isso. Como muitos também fizeram a besteira de ficar anunciando o dia e a hora que Jesus ia voltar. De que vale para o enriquecimento teológico da igreja? No que colabora na visão interpretativa dos acontecimentos finais? Nada, porcaria nenhuma. Porque a coisa mais importante eu venho desde lá de trás defendendo, que já são anos de caminhada desse tema aqui na minha vida, de gravação de DVD e etc, etc, que eu venho defendendo sempre. É a visão empírica disso, literal disso, porque dá para se ver, pô. É a visão transitória disso e progressista disso para o curso desse acontecimento final e perfeito. Perfeito no que diz respeito ao quê? A chegarmos a conhecer quem é o pretendente ou quem é o personagem. Então, até lá, o que mais importa para nós aqui, nesse ponto, entendemos a proposta de Francisco, que é um tremendo idiota, como todos os papas surgiram, no mesmo pensamento. João Paulo II foi até pior do que esse cara, de tanta besteira que falou. Mas a proposta dele de querer exatamente fazer uma reunião lá em Roma com esse objetivo de um pacto global de educação, não é a primeira vez, muitas ainda virão, tá? Muitas circunstâncias desse tipo vão se repetir, mas a coisa mais preocupante não é a possibilidade de haver um evento desse tipo. O líder mundial religioso chegou. O fato mais importante disso é saber que existem há muitos anos e há décadas agentes deles infiltrados dentro da igreja para emoldurar a igreja como ela está agora num pensamento padronizado de educação. O governo das instituições religiosas do nosso país, as igrejas evangélicas são produtos disso, de uma ordem emoldurada,
de um pensamento pré-estabelecido, de um pensamento e uma determinação completamente filosófica, e isso não aconteceu por acaso, tudo isso é um plano, é o progresso daquilo que eles planejaram lá atrás. E vou dizer uma coisa bem clara para você, isso aconteceu, chegamos a esse ponto de uma igreja que não fundamenta pelas escrituras nada daquilo que faz, nada daquilo que fala, porque infelizmente o povo evangélico se doou às fantasias e se afastou das escrituras e do compromisso da verdade. É nisso que nós temos que nos focar agora, identificar quem são essas pessoas, quem são essas instituições, quem são aqueles que estão por detrás no movimento evangélico de cultivar relações interreligiosas, nomes de cantores, nomes de pregadores, são muitos. Começando por aquele pacto que foi feito com a ONU também, o Pacto de Miqueias, que é uma lista extensa de igrejas evangélicas nos Estados Unidos, aqui no nosso país. A todo instante a gente denuncia nome de igreja, nome de pastor metido com essa porcaria. Nome de evangélicos que foram lá para esses eventos ser começo. É isso que a gente tem que estar focado em olhar agora. O anticristo são eles, caramba! A segunda besta é representada por esses excrementos, por essas sementinhas do mal. É para eles que nós temos que estar voltados. Agora não é Macron, não é aquele idiota lá na França. Deixa esse cara lá. Entre aqueles que, segundo dizem, não gostam de tomar muito banho, deixa ele lá. Se for ele, se não for ele, o que interessa? Quando chegar, acabou. Ou Jesus volta ou a gente vai fazer o quê? Fugir para o morro, né? Mas até lá, enquanto tiver a oportunidade de abrangência, de chegar, de falar, de tratar assuntos de responsabilidade cristã, vamos fazer isso com coerência, com fatos, com realidades, e não com essa molecagem que é a especulação, com essa molecagem de ficar exatamente tomando a frente de Cristo para ficar identificando ou nomeando coisas que as Escrituras Sagradas não fez. Porque vai gerar fracasso e descrédito total das Escrituras. Se você pegar DVDs que eu falei lá atrás, até cheguei a fazer um uso de comparação disso, Bonovox do YouTube, que teve nomeações pela Inglaterra de uma representação do tipo, veio para o Brasil e foi chamado de Messias, num daqueles shows que ele fez do Vertigo. E eu falei, ele, como muitos, querem ser o anticristo, tem a característica dele, levam o gênio dele, mas podem não ser ele. É só um rascunho. Mas nós não estamos focados em identificar qual o personagem, mas sim, é nosso propósito escatológico, eu venho falando sempre isso, identificar quem são os apoiadores, quem são os subordinados. Porque aonde estiver o cadáver, estarão os abutres. Eu venho falando sempre isso para vocês. Então tá aqui a minha dica que eu vou fazer agora aqui. Tomem cuidado com esses vídeos que são desconveniados, separados de ministério, esses vídeos que são feitos, né? Infelizmente com essa visão especulativa, sem missão, sem evangelismo, sem compromisso com a fé, sem compromisso com o evangelho e a doutrinação. Toma muito cuidado com esses, né, senhores que estão voltados a ficar decifrando enigmas, ficar fazendo contas matemáticas e descobrir ou então identificar quem o anticristo ou quem é a segunda besta, etc, etc, porque eles podem levar você a contradições que vão fazer você se desinteressar completamente disso. Uma das coisas mais importantes que eu falei hoje aqui é isso. A palavra do nosso Senhor se cumpre. Porque se não se cumprir, Deus fracassou no seu propósito. E não existe ninguém acima dele ou abaixo dele que queira mais do que isso. Fazer progredir as palavras do seu Filho e glorificá-lo em cada medida daquilo que ele anunciou. Deus faz progredir os atos de Cristo e faz cumprir os atos do seu Filho para glorificá-lo. Você não precisa se esforçar para isso acontecer. Nós só precisamos de uma coisa, saber aonde a gente fica. Se a gente fica entre aqueles que vão subir ou se a gente fica entre aqueles que vão ficar. E para colaborar para que todos aqui subam, quando Jesus volte, nós precisamos saber
como se comportar diante desse cenário que a cada dia mais fica alarmante. Como se comportar como verdadeiros cristãos diante de uma sociedade caída, vencida, bestializada, imoral e corrupta como nunca. Diante de medidas políticas que a cada dia mais têm um caráter anticristão. As coisas vão ficar muito difíceis para nós daqui para frente e a gente precisa saber, se Jesus não voltar, como lidar com essas situações. Então fujam das especulações e procurem enriquecer o vosso conhecimento, a vossa fé, o vosso coração no conhecimento de Cristo. Para que lá, quando chegar, e se chegar, algum enfrentamento para nós estejamos prontos para não se dobrar diante dos apelos políticos desse mundo e populares, seja como for, e nos mantemos fiéis a Cristo. E não existe melhor forma de nós sobrevivermos a estas questões se não identificarmos quem são os inimigos de Cristo que estão dentro da igreja agora, fazendo progredir, prosperar e transitar o caráter disso, do que vai ser o anticristo e a besta dele no final. Então para de olhar lá para a França, olha lá para Roma e olha aqui para a América Latina. Segue os rastros dessa raiz da qual eu tratei aqui e te garanto que você vai ser mais feliz nas tuas colocações. Deus abençoe. Um abraço a todos aqueles que me assistiram novamente. Espero no próximo vídeo falar algo interessante que edifique e colabore para a sua fé. Maranata, Jesus está voltando e até lá, fiel como sempre. Deus abençoe a todos.